chamamos ao palco o senhor Sidney Ipiranga, da Solar Plus Brasil. A gente vai apresentar aqui algumas tendências, tá, no setor fotovoltaico, em termos de tecnologia, né? Inclusive o que a gente vai mostrar aqui já existe hoje, tá? Não só funcionando, né, em projetos pilotos, mas funcionando mesmo na realidade. Tá? Aqui, a princípio, a gente vai fazer uma apresentação aqui do que seria, né, o prosumidor do futuro. Né? O prosumidor é aquele que não é apenas consumidor de energia elétrica, mas também ele produz sua própria energia. Então, aqui no Brasil, a partir da Resolução 482 de 2012, né, proporcionou que qualquer pessoa, qualquer consumidor de energia possa gerar sua própria energia, né, através da geração distribuída. Só que isso pode evoluir, né, para essa situação. Né? Aqui a gente está mostrando uma unidade consumidora residencial, tá, que ele tem lá ali no telhado, né, um sistema de geração de energia solar fotovoltaico, mas que futuramente, né, e isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, né, são exatamente a penetração, né, dos veículos elétricos. Então, os veículos elétricos, podem ter certeza, eles vão substituir os veículos a combustão. Né? Isso faz parte, inclusive, de compromissos, né, ambientais firmados por todos os países do mundo, desde a ECO 92, no Rio de Janeiro, né, como na ECO que teve agora na Noruega. Tá? Então, os países eles se comprometeram a reduzir, né, a emissão de CO2 na atmosfera. E o setor de transporte, né, aí quando a gente fala transporte de veículos particulares, transporte de carga, aviões, navios, né, eles representam 40% do consumo de energia, né, no mundo. Então, às vezes, a gente até confunde energia de eletricidade. Na verdade, energia não é só eletricidade, né, os combustíveis fósseis também eles geram energia. Então, quando você abastece o seu veículo com gasolina, óleo diesel, na realidade, esse combustível vai gerar energia para que o carro possa movimentar. Né? Então, o setor transporte seria, como a gente chama, a última fronteira da eletrificação. Né? Porque hoje você já tem energia elétrica em vários setores de atividade econômica, como também no segmento residencial, mas no setor transporte você não tem. Seria o último elo, né, a ser vencido. Então, o advento de veículos elétricos, né, é exatamente você usar baterias químicas, né, para substituir o combustível. Só que essas baterias químicas elas precisam ser recarregadas. Né? Elas não têm muita autonomia. Tá? Eu preciso ser recarregado com a fonte elétrica. E, para isso, né, na minha residência, eu vou ter meu veículo elétrico ali, só que eu preciso de uma energia, tá, além daquela que você dimensionou no teu sistema fotovoltaico para atender o teu consumo das tuas cargas internas da residência. Então, para você ter ideia, hoje, tá, uma bateria de um veículo elétrico básico, geralmente ela é de 2,5 a 3 kWh dia. Isso seria a autonomia dele. Tá? Então, se a gente pegar esses 3 kWh e multiplicar por 30 dias, né, nós temos aí 900 kWh. Então, 900 kWh seria a carga para você carregar uma bateria do veículo elétrico. Se você for pegar uma residência, né, o consumo médio do Brasil é 300 kWh. Então, você precisava 3 vezes o consumo da residência para poder carregar 100% a bateria do teu veículo elétrico. Então, na realidade, futuramente, eu digo isso futuramente, é daqui a 2 anos. Tá? Você tem ideia, na China, no ano passado, 23% da venda de veículos foram elétricos. Na Europa foi 19%, nos Estados Unidos foi 7%. Aqui no Brasil ainda é insignificante, mas para você ter ideia, o mês passado, agora em agosto, nós atingimos 100 mil veículos elétricos ou híbridos. Né? Então, no Brasil, como a gente não tem uma infraestrutura de carregamento de veículos, né? Você vê estrutura de carregamento, que eu falo tanto pública como privada. Você vê algumas iniciativas em shopping center, né, que tem lá uns carregadores elétricos, mas é insignificante ainda. Né? Para você ter ideia, só em Portugal, que é um país 20 vezes menor do que o Brasil, tá? Existe 15 mil carregadores elétricos públicos e privados. Tá? Então, existem vários aplicativos que você consegue verificar. Né? Para você ter ideia, na Europa, você vai conseguir um carregador a menos de 5 quilômetros de onde quer que você esteja. Tá? Você praticamente percorre o país todo, tem carregador.
Aqui no Brasil, vamos supor, se você sair aqui de Teresina para São Luís ou Fortaleza, você não vai conseguir carregar o seu carro no caminho. Por quê? Porque nós temos 3 tipos de carga, dependendo da corrente, né, que você carrega a bateria. Então, a bateria, para você carregar rápido, eu preciso ter uma corrente no mínimo de 32 amperes. Tá? Eu só consigo isso em sistemas trifásicos. Então, eu teria que ter que a gente chama, né, tem 3 tipos de pinos de carregamento do carro, né, o tipo 1, 2 e 3. Então, o tipo 2 seria uma carga de 2 horas, que é um carregamento médio. O tipo 1, plug tipo 1, ele leva 12 horas para carregar um veículo elétrico. Tá? Seria uma corrente de 15 amperes. Uma corrente de 32 amperes, você leva 2 horas. E uma corrente de 50 amperes, você leva 30 minutos para carregamento. Então, você praticamente tem que dobrar. Né? Eu tenho, inclusive, um cunhado que eu tinha feito um sistema para ele de 5 kW pico para atender o consumo dele interno. Ele comprou um veículo elétrico, eu tive que fazer um de 10 agora. Um sistema de 10 kW pico só para atender a carga do veículo elétrico dele. Tá? Outra alternativa, né, principalmente em condomínios, é você ter veículos compartilhados elétricos. Né? Então, existe já vários empreendimentos no Brasil todo de que o empreendedor ele vende um condomínio de casa ou apartamento já com 2, 3 carros elétricos para serem compartilhados entre os habitantes. Então, a ideia é você nem precisar comprar o carro. É você compartilhar esse carro elétrico, que, inclusive, esse carro elétrico pode ser autônomo, sem motorista. Você lá pelo aplicativo no seu celular, você diz para onde quer ir, entra no carro e o carro, de forma autônoma, ele deixa lá. Isso já existe. Tá? Projetos pilotos na China, no Japão e na Califórnia, nos Estados Unidos. Né? Outra questão também são os IoT, né? Você ter a inteligência em todos os equipamentos elétricos na sua casa. Né? Quem não conhece, né, a Alexa, né, da Amazon, como também a Microsoft e o Google, ele tem também aplicativos, né, de automação, através de comandos de voz, a gente solicitar que um determinado equipamento elétrico funcione ou se desligue. Tá? Então, assim, a automação, não só de residências, mas de comércios e indústrias, vem junto, né, com essa transição energética, com o objetivo único de você reduzir o seu consumo de energia, né, e maximizar aquela tua geração local. Para isso tudo, eu vou precisar do quê? De um gerenciamento do consumo de energia. Então, eu vou precisar de um aplicativo que possa gerenciar o meu consumo e tentar otimizar, né, evitar que eu consuma mais do que eu preciso consumir. Tipo de desligar as luzes em determinada hora do dia, isso você programa. Né? Tipo você funcionar um ar-condicionado durante uma determinada hora, quando ele atinge, né, uma temperatura ideal, ele desliga o ar-condicionado. E aí, outro ponto é exatamente os sistemas híbridos. Né? Já saindo um pouquinho das aplicações residenciais, né? Os sistemas híbridos, né, as baterias, elas têm várias aplicações. Tá? Ela pode ter uma aplicação residencial, como eu falei para vocês, dentro de uma residência, você armazenar, né, aquela energia que você não consumiu, que a gente sabe que durante o dia, na geração solar fotovoltaica, né, se você for fazer um dimensionamento em cima do seu consumo, né, como eu só gero energia durante o dia de sol, com certeza você vai gerar mais do que o seu consumo para que você injete na rede e receba o retorno dos créditos para abater no seu consumo noturno. Só que acontece, essa regra daqui a pouco não vai mais valer a pena. A gente sabe que a Lei 14.300, né, ela incluiu uma cobrança da taxa do fio, a gente vai ser cobrado 15% a partir do próximo ano, e em 2028, 100%. Né? E, para você entender, algumas concessionárias, essa tarifa do fio B, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, ela chega a 50% da tarifa. Tá? Então, praticamente metade, você só vai creditar metade do teu consumo. Existe outro fator também importante, é o seguinte, com essa entrada em massa de geração, o que é que está acontecendo? Né? A concessionária está deixando de faturar uma parcela significativa, né, do seu faturamento,
Tá? Então, a tarifa, para vocês entenderem, né, ela tem dois componentes financeiros, né, a parcela A e a parcela B. A parcela A, né, são os componentes que não são gerenciáveis, que é exatamente a compra de energia da concessionária, né, o pagamento do uso do sistema de transmissão, porque para a energia chegar até a concessionária tem que pagar pela transmissão. Né. Existe a parcela B, que são os custos operacionais, tá, da concessionária, é exatamente o custo para manter a rede de distribuição funcionando. Só para você ter uma ideia, se a gente for pegar uma evolução dessa parcela B dos custos da tarifa, nos últimos 10 anos, ela mais que dobrou. Tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que o tour de fio B, que hoje varia entre 15% e 50% da tarifa, dependendo da concessionária, ela vai chegar próximo dos 90%. O que é que vai acontecer isso? Praticamente, o que você injetar na rede não vai voltar nada. Você vai injetar 10 kW, vai receber 1. E isso aí, pode anotar isso aí, daqui 5 anos vai ser dessa maneira. Tá? E isso é uma coisa que já é verdade, já é fato na Europa. Na Europa ninguém injeta energia na rede, porque não tem. O custo da distribuição ficou tão alto, porque eles perderam receita, né, de parte da tarifa, que foi se elevando, então a parcela B praticamente hoje é 90% do custo da tarifa. Isso vai acontecer no Brasil. Aconteceu no mundo todo? Não tem. É matemática, é só você somar os custos e ver o que vai ficar. Então, os sistemas híbridos, né, que seria o sistema de geração solar fotovoltaica com baterias, isso aí é uma coisa que vai vir mesmo para ficar. A gente pode até pensar assim, olha, tem viabilidade hoje? Eu digo para vocês, né, eu sou dono de uma integradora, eu já fiz mais de 30 projetos, tanto off-grid como híbrido no Brasil. Então, já tem viabilidade hoje. É claro que o payback vai para 8 anos, tá? Entre 8 e 10 anos. Mas tem gente que paga por isso. Tá? Então, já paga. Tem algumas aplicações específicas que hoje já é totalmente viável. Por quê? Tipo assim, você não precisa ter um sistema de armazenamento, tá, para atender 100% do seu consumo. Principalmente quando você tem tarifas diferenciadas, como no grupo A, que eu tenho uma tarifa de ponta fora ponta. Quando essa diferença de tarifa ponta fora ponta é maior do que 6 vezes, hoje já é viável você substituir o grupo gerador, que muitas empresas têm, para gerar energia no horário de ponta, pelo sistema de armazenamento de baterias. Hoje já é totalmente viável. Tá? Solução de peak shave, que é você abater também a demanda. Né? Você usar as baterias no horário que toda demanda é de pico, para você diminuir o valor, que o valor da demanda é um valor muito alto em relação à tarifa do consumo de energia. Tá? Em relação a cargas críticas, né, a gente tem muitas aplicações, muitos setores que precisam, né, ter uma confiança no fornecimento de energia. Então, para você entender, nós fizemos já vários sistemas híbridos, inclusive com gerador diesel também, principalmente mineradoras na Amazônia. Né, porque ele tem um custo de logística. Imagine uma mineradora no meio do rio do Amazonas, muito longe dos centros urbanos, que geralmente as minerações são em locais remotos, para você levar diesel para gerar energia no gerador diesel, porque a mineradora precisa de energia para estar explorando o minério. Então, aplicações, né, para esses setores hoje pipocam no Brasil todo. Não só no consumo, mas também junto à rede de distribuição e à rede de transmissão. Tá? Para você ter ideia, recentemente, né, um parceiro nosso tecnológico, a ION, ela ganhou uma licitação na ISA-CETEP, que é uma grande transmissora que tem no interior de São Paulo. Tá? E algumas cidades ali do litoral de São Paulo que, na época do verão, a população é 10 vezes maior do que a população normal da cidade. Então, o que é que acontecia? Acontecia vários desligamentos por consumo muito acima da capacidade da rede. Então, eles implantaram um sistema, gastaram 100 milhões de reais, um sistema de armazenamento de energia que fica junto à subestação de transmissão, tá? Para manter exatamente o fornecimento de energia nesse horário de pico, né? Quando acontece o verão e o consumo de energia explode. Tá? Então, o sistema de armazenamento ele vem não só para aplicações de pequeno porte, mas aplicações junto, até grandes geradoras, né, de centrais de energia fotovoltaica, centrais eólicas, como outras
grandes geradores de energia. Tá? Então, eu falei de veículos elétricos, né? Além do veículo elétrico em si, ele movido através, né, de um sistema de baterias que vai gerar eletricidade para movimentar, mas já tem, né, alguns projetos, inclusive já modelos já à venda, né, que tipo assim, um carro ele todo recoberto por células fotovoltaicas. Tá? Não que essa célula fotovoltaica ele vai gerar 100% do consumo do veículo, mas uma parte do consumo, tá, da energia vai ser gerada pelas essas células. Inclusive, são células que podem ser colocadas de qualquer cor. Tá? Aproveitando toda a área útil do carro. Tá? Na questão da comissionamento de usinas, né, existe já hoje robôs, né, e o Dog Robô, né, vocês vão ver o vídeo que a gente vai passar agora, que é um robô que faz todo o comissionamento, inclusive em áreas quando tem risco, né, de vidas humanas. Então, esse robô ele tem uma câmera termográfica na cabeça, que ele filma tudo. Essa câmera termográfica também, você consegue depois analisar, né, pelas tonalidades que a câmera termográfica filma, né, a temperatura. Pode soltar o vídeo aí. Lumos. This robotic dog is an employee of National Grid, an electric and gas utility company that serves customers in Massachusetts, New York, and Rhode Island. Lumos never gets bored. For a year, National Grid has been using Lumos and another robot dog that National Grid staff have named Dante to do inspections of its source for applications like inspection, security, and public safety, among others. At their core, these four-legged robots are mobility platforms that can be equipped with different payloads depending on the type of information that companies want to gather. This robot, for example. Although National Grid would not share with CNBC how much it paid for the robot, just the thermal cameras and LiDAR are happening in a number of different industries. One of the most popular use cases for these four-legged robots so far has been conducting routine inspections, like those required by National Grid. Prior to using Spot, most inspections at National Grid's substations were done by people. In some cases, operation of the substation. Aqui eu vou mostrar outro vídeo, tá? É também um sistema que usa uma base, tá? Para que um drone, né, possa pousar e trocar as baterias. O drone, geralmente, a gente usa muito em usinas para fazer comissionamento. Também é a mesma tarefa que esse robocão faz. Né? É você, através de uma câmera termográfica no drone, você consegue filmar todos os módulos fotovoltaicos, né, com câmera termográfica para você ver a diferença de temperatura que existe nos módulos. Geralmente, essa diferença de temperatura é algum problema que está acontecendo no módulo. Então, aqui, no caso, é o seguinte, o drone, geralmente, ele usa baterias para voar, né, e por conta que ele tem um consumo muito grande para fazer esses voos, né, geralmente, um drone, a autonomia dele é 30 a 40 minutos. Tá? Então, você tem um tempo para esse drone fazer o voo, voltar, você trocar essas baterias. Você tem que ter um backup de baterias para estar trocando. Né? Então, geralmente, quando a gente faz isso, né, com drone, geralmente o drone tem 4 baterias, tá? Então a gente leva 20 baterias. Por quê? Porque ele vai, quando ele volta, eu coloco 4 que estão carregadas, e aquelas 4 eu boto para carregar, só que não dá tempo para carregar quando ele voltar de novo, que é só 30 minutos. Então a empresa israelense fez esse sistema aqui, que é uma base, que tem um robô que troca as baterias automático. Tá? Além disso, essa base ela consegue colocar um recipiente de água embaixo do drone, e o drone faz limpeza dos módulos também. Então, o drone faz não só o comissionamento, mas faz a limpeza do módulo através de jato d'água. A gente vai ver no vídeo aqui. Pessoal, pode passar o vídeo aí. Está trocando a bateria agora.
Pode voltar agora aí para os slides. Okay. Outra solução também é exatamente você usar, né, instalações elétricas plug-and-play em usinas fotovoltaicas. Tá? Então, geralmente, grandes centrais fotovoltaicas, né, toda a parte de passagem de cabo ela é subterrânea, ela fica embaixo da terra. Tá? Então, você tem um custo muito grande nessas obras civis, tá? Você tem que obedecer normas, né, de capacidade de cabos por dentro dos eletrodutos, como também da distância desses eletrodutos entre si. Então, é um serviço que demora nas usinas, tá? E é muito caro. Então, surgiu essa oportunidade de você usar esses cabos de forma aérea, tá? Através de grampeadores, né, que eles chamam de grampos vampiros, eu faço a conexão, tá? E você consegue reduzir em 10 vezes o tempo, né, de instalação elétrica da usina, principalmente desses cabos que são enterrados, como também reduz em 10 vezes o custo. Tá? Porque aqui esses cabos, né, eles são conectados através de grampos, que a gente chama de grampos vampiros, tá? E você pode, inclusive, trazer 3 cabos desses e colocar em caixas de passagem grampeados. Né? Seria o e-plug-and-play, né, que são a instalação elétrica plug-and-play. E esses cabos eles já podem vir todos já dimensionados do fabricante, cortados. Você vai só fazer a conexão no site. Okay? Outra grande tendência são exatamente os parques flutuantes, né? Principalmente em países que não têm muito área útil, né, disponível, principalmente pelo custo das terras. Né? Mas a questão principal é a redução das perdas por temperatura que você tem por conta da umidade da água. Né? Então, a gente teve até uma apresentação aqui do projeto que está sendo desenvolvido lá na usina de Boa Esperança, mas a gente tem no Brasil já mais ou menos uns 15 projetos desses em funcionamento, né? Não só em usinas hidrelétricas, mas em alguns espelhos d'água de empresas privadas. Tá? A perda por temperatura na usina fotovoltaica no Brasil é em torno de 10%. Tá? Você consegue reduzir a metade. Então, você consegue, de um PR médio de 80%, você subir para 85% do PR, que seria o rendimento, né, a performance de uma usina fotovoltaica usando, né, usinas fotovoltaicas em espelho d'água. Né? A gente tem, inclusive, aqui o Eduardo, né, da Inoxpa, que fechou uma parceria com a Tritec, com a empresa suíça, para produzir os flutuadores e fornecer toda a estrutura de ancoragem, né, que eu preciso, porque você tem ideia, né, aí vocês estão vendo que é uma estrutura, né, que tem uma haste ali, mas quando é um reservatório, né, que tem uma distância muito grande para o solo, na realidade você tem que fazer uma estrutura de ancoragem, né, com cabos para poder fixar a usina no local. Aqui só para mostrar para vocês a evolução, né, da bateria, tipo assim, a produção de baterias, né, até 2035, se você for comparar com 2022, né, ela praticamente vai multiplicar por 20 vezes. É claro que essa demanda não vem das soluções de energia estacionária, seria de armazenamento de energia, mas sim por conta dos veículos elétricos. Tá? Mas, tipo assim, a bateria que serve para o veículo elétrico, tá, ela pode ser recondicionada e servir também para o sistema estacionário de energia. Tá? Então, existe já, né, alguns mercados estão mais maduros, que você compra essa energia, ou você compra as baterias de veículos elétricos, né, que a bateria já atingiu a sua vida útil. Geralmente, essa bateria de veículos elétricos, com 10 anos, você vai ter que trocar. Só que essa bateria do veículo elétrico não serve mais para veículo elétrico, mas serve para energia estacionária. Por quê? Porque são aplicações diferentes. Tá? No veículo elétrico, eu preciso de torque. Energia estacionária, não. Na realidade, eu vou usando a bateria, eu vou descarregando a partir, né, do tempo. Então, o mercado, né, de baterias está sendo muito puxado pela eletrificação, né, do transporte, mas isso reflete no barateamento do custo para soluções estacionárias de armazenamento de energia. Tá?
Outra questão também são os BIPV, né? São as tecnologias de aplicação, de integração da tecnologia fotovoltaica nas construções. Então, nós temos já, você tem ideia que no Brasil já tem 3 fabricantes de telhas fotovoltaicas, né? Nós temos aí a Tesla, também lá nos Estados Unidos, que é uma grande produtora, né? E não só isso, mas também algumas películas finas que você pode aplicar na fachada, né, na lateral dos prédios, já estão amplamente sendo aplicadas no mundo todo e aqui no Brasil. Inclusive, temos empresas nacionais que estão trazendo essa tecnologia e já podem fazer projetos, né, de BIPV em edificações. Tá? Então, aí você vê que é uma aplicação de uma película fina. Então, hoje, você pode comprar um módulo flexível e ele se adaptar a qualquer tipo de estrutura. Tá? A gente está acostumado a ver aquele módulo fixo, né, retangular, mas, na realidade, ele pode ter qualquer formato. Né? Outra questão também são exatamente as células transparentes. Né? Então, hoje, você pode aplicar também células fotovoltaicas em vidros, né, em fachadas de vidros. Tá? É claro que ela não vai ter a mesma performance no módulo fotovoltaico, mas é melhor gerar alguma coisa que nada. Não? Então, isso aí é uma película que se aplica no vidro, que essa película, na realidade, tem células que vão gerar energia também nos vidros. Né? Outra questão também é a robotização no sistema de instalação dos módulos fotovoltaicos. Então, eu vou mostrar outro vídeo para vocês, que é um robô fazendo a montagem, né, de um sistema fotovoltaico numa usina. Pessoal, pode dar play no vídeo aí, por favor. Vocês estão vendo aí que está com neve aí, frio, né? Ninguém quer trabalhar com esse frio, aí bota um robô para fazer o trabalho. Pessoal, pode voltar aí para a apresentação. Então, aí a gente tem aplicações também para agrivoltaics, né, que são robôs que plantam sementes. Eu acho que essa foto aí já foi até apresentada aqui. Tá? E para finalizar, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do hidrogênio verde. Né? Então, o hidrogênio verde ele vem exatamente para atender esse último elo que eu falei, né, que uma parte vai ser atendida pelos veículos elétricos. Só que acontece, os veículos elétricos, né, eu preciso recarregar a bateria não tem muita autonomia, não é uma bateria elétrica hoje, e nem vai ter. Tá? Então, a bateria hoje está praticamente de lítio, né, ela está no seu limite de capacidade. Então, a gente não atende então, veículos elétricos a bateria no transporte de carga, né, no transporte marítimo, aéreo ou ferroviário. Tá? Por conta do peso, né, da quantidade de baterias que eu precisaria ter para atender o torque desse tipo de equipamentos. Então, qual é o combustível que vem substituir, né, os combustíveis fósseis? É o hidrogênio. Né? E o hidrogênio, hoje ele já é produzido em larga escala, mas a partir do gás, a partir de combustíveis fósseis. Né? E o hidrogênio verde é quando ele é produzido a partir de fontes renováveis. Tá? Então, isso é uma oportunidade muito grande para o Nordeste, porque a gente tem uma concentração aqui de potencial eólico e solar na mesma localidade. Né? Então, são fontes renováveis. Tá? E o hidrogênio ele precisa de muita energia, para você ter ideia, para produzir 1 megawatt de potência de um eletrolisador, que é o equipamento que faz a quebra da molécula de água, ou qualquer molécula que tenha o hidrogênio, precisa de 2,5 vezes mais a potência. Tá? Então, existe uma demanda muito grande, porque o Brasil é um dos países que tem mais potencial para a produção de hidrogênio verde. Né? E o hidrogênio verde, como é que ele pode atender o setor de transporte, mas também como o setor industrial eletrointensivo. Né? Ele pode atender através da metanização. Eu posso pegar o hidrogênio junto com o carbono e criar o metano. Tá? Eu posso ter um blend, eu posso injetar hidrogênio na rede de gás. É claro que o hidrogênio, né, ele tem uma pressão maior do que o gás. Então, esse blend aí, que seria a injeção de hidrogênio na rede de gás, teria que ser no máximo 20%, né, de hidrogênio injetado nessa rede de gás. Né? Eu posso usar o hidrogênio também, do mesmo jeito que eu uso energia para produzir hidrogênio, eu posso usar o hidrogênio para produzir energia também. Então, a gente vê que esse processo está acelerando muito, principalmente por conta da guerra da Ucrânia. Né? Por quê? Porque a Rússia é um dos maiores fornecedores de gás para a Europa. A Europa usa 60%
do gás que a Europa usa, principalmente para aquecimento e para produção de energia, vem da Rússia. E ontem eu estava vendo notícia que a Rússia fechou a torneira, né? Não está fornecendo mais, inclusive para a Alemanha. E a única saída vai ser o hidrogênio verde, né? Então, aí seria a cadeia do hidrogênio para abastecer tanto o setor de transporte, né, a indústria, como também prédios públicos que lá e residências, né, na Europa usam muito gás como fonte para aquecimento, principalmente do inverno que está chegando aí. Tá? Só para finalizar, pessoal, eu como diretor da BGD, né, queria mostrar para vocês esse projeto, que é o Roadshow, que começou em 2021, que a Solar Plus Brasil foi que fez todo o material didático das apostilhas. Nós treinamos 40 multiplicadores para esse projeto, que já percorreu o Brasil todo em 2021, e agora em 2022, aí, a sala de aula está esse caminhão, essa carreta, dentro dele tem uma sala para 20 pessoas, e tem uma cozinha de uma residência, né, com vários aparelhos elétricos. Em cima da carreta tem 13 módulos fotovoltaicos. Nós temos um sistema de armazenamento também, de 15 kWh, e 2 inversores, um híbrido e um on-grid. Tá? E para esse ano ele foi novamente envelopado, né, com outras cores. A gente renovou por mais um ano com os patrocinadores. Eles, inclusive, próxima semana estarão aqui em Teresina, tá? A semana toda dando cursos gratuitos. Na realidade, você precisa levar só uma cesta básica para fazer o curso gratuito. São 2 cursos, tem um curso básico e tem um curso avançado voltado para integradores. Tá? Então, esses cursos, você se inscreve pela internet e você precisa levar uma cesta básica, que essas cestas básicas serão doadas para instituições de caridades aqui de Teresina mesmo. Tá? Então, a BGD ela sempre está promovendo, né, cursos, seminários. Tá? Nós temos 5 fóruns, um para cada região do Brasil. Esses fóruns eles mudam de local, não são locais físicos, né? Cada ano é uma cidade diferente. A gente tem um congresso também, que é o CBGD, que vai ser agora em Belo Horizonte, em novembro, dia 9, 10 e 11 de novembro. Tá? E vários eventos como esse, né, que está tendo aqui no Piauí, a BGD sempre está apoiando para estar próximo, né, dos associados e integradores. Tá? A Solar Plus Brasil é uma empresa especializada em capacitação. Então, está aí o site aí, solarplusbrasil.com.br. Para você entender, nós temos 22 cursos. Né? São cursos rápidos de 16 a 60 horas. Para o setor elétrico, não é só de energia solar, temos curso de energia eólica, temos curso de eficiência energética, tem 5 cursos de eficiência energética, desde a ISO 50001, a metodologias de medição e verificação, ou de monitoramento de eficiência energética. Nós temos curso de cabine primária, de subestação, alta tensão, temos curso de projeto de malha de aterramento. Tá? Então, para quem quiser, são 22 cursos. E a gente tem a Energia Brasil, que é uma plataforma EAD. Tá? Então, os cursos da Solar Plus Brasil são ao vivo online pelo Zoom, e Energia Plus Brasil são cursos EAD, também são 12 cursos voltados para o setor elétrico. Aqui você faz no seu tempo. Tá? São os mesmos cursos que são ao vivo, só que gravados, e você tem acesso durante 90 dias. Então, pessoal, obrigado aí.